Bom dia. E aí, amor? Ih, já tá aí, online. Quem? Vendo. Ei, Patrick. Só na ambulância, hein? Tô vendo você nas redes sociais. Mica. É o Mico? Não. Mica entrou agora. Ih, Leandro recusou. Vou te colocar aí de novo, cara. Deu você como recusado aqui. E Aí. aí, guerreiro? E... É Bom porque eu dia, tô guerreiro. aprendendo ainda, entendeu? Tá Eu sei evoluindo. que é isso. Eu sei o que é isso. Bom dia. Bom dia. Conseguiu acordar cedo, velho? Rapaz, missão dada é cumprida, né, velho? Aí acordei, fiz o cafezinho, água, Bíblia já na mão. É isso aí. Acordei. Vambora. Você quer orar, amor? Vamos lá, vou abrir. Papai do céu, obrigado, Pai, por mais um dia. E eu peço que assim como o Senhor fez com Moisés, que o Senhor faça conosco. Seja a nossa boca, Pai. Seja as nossas palavras. Não deixe que a gente age por nós. Mas esteja conosco no, na live, no dia de hoje e sempre. E que prevaleça a sua vontade, as suas palavras, as suas decisões, para que a gente não haja com a alma e com o corpo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, vou contar a história resumida aqui. Então, eu fiquei lendo esse capítulo e fiquei pensando, cara, Moisés era frouxo mesmo, não? Porque o tempo inteiro Deus está falando, eu tô com você, eu tô com você, por acaso não foi eu que apareci para você. Então, aí, no início do capítulo, né, Deus fala assim, ó, pega o que você tem na mão aí, bastão, cajado, joga no chão, aí vira cobra. Aí ele fica com medo da cobra, velho. Ficou com medo da cobra, aí Deus, ó, pega lá pela ponta e tal, aí vira o cajado de novo. Aí ele vai lá, agora põe a mão no peito, fica com a mão com lepra, né, branquinho, igual uma neve, diz a Bíblia. Aí coloca a mão no peito de novo, fica com a mão boa. Aí Deus fala, ó, faz o primeiro, né, primeiro milagre, se eles não acreditarem no segundo, faça o segundo. E se não acreditarem nos dois, pega um pouco de água do rio, joga na terra seca e ela vai virar sangue, né? E aí Moisés, depois de tudo isso, ainda falou assim, pô, mas eu não sei falar, não sou bom com as palavras. E aqui é a parte que Deus que mostra na Bíblia que Deus se ira, né? E aí eu já começo a ficar irritado. Pô, velho, olha quantas coisas já dei na sua mão pra você fazer, tô dizendo que sou eu, que aí você ainda. Aí ele. Tá, então lá tá vindo seu irmão, Arão, então eu vou. Ele vai ser a boca e você vai ser Deus. Ainda fala isso, né, cara? Não desiste. Isso que eu achei massa, porque eu fiquei me colocando no lugar aqui, cara. Eu acho que na hora que ele fugiu da cobra ali, eu acho que eu já tinha vazado. Já, deu. Vou escolher outra. Vou escolher outra e vou fazer seleção. Ainda bem que ele é Deus. É. E nós, gente. E aí ainda fala, você vai ser Deus, então, e ele vai ser a boca. Tudo bem, já que, né, você se alegra com a presença dele, você acha que ele fala bem, então tá bom. Eu vou ser a boca dele. E aí eles estão indo para o Egito, mandei ele para o Egito, né, com a sua família. E aí no Egito, eu até procurei nas outras Bíblias aqui, eu não diz exatamente o que aconteceu ali. Só fala que Deus o confrontou, né, confrontou Moisés e quis matá-lo. E aí Zípora vai lá, corta né, circuncida lá o primogênito. E aí aparentemente é por causa disso. E aí fala que tem um pacto de sangue com Moisés e aí Deus desiste de matá-lo. Aparentemente é isso porque era, né, o costume da época de
Era uma lei, praticamente uma lei entre os hebreus. E aí Deus desiste e Moisés chega no Egito, faz os milagres para o povo e o povo acredita e começa, né, a agradecer a Deus que eles têm agora o Salvador. Mas vai lá, agora fala sua versão aí, o que você entendeu dessa história, depois eu falo a minha. Cara, para mim, duas coisas só de que marcou muito verdade. Eu acho que Deus chega num momento ali com Moisés que é aquela história do cara consciente. Que eu já contei a história do cara consciente no Jagueiro, que a Não pessoa, lembro. quando reconhece os próprios erros, ela é a pessoa o quê? Madura, consciente, né, e tal. E a pessoa que reconhece os erros que ela nunca cometeu, o que que ela é? Que ela não reconhece? Não, a pessoa que reconhece os erros que ela nunca cometeu. Que reconhece? É Que não. que ela reconhece os erros que ela nunca cometeu. Ela é o quê? Que nunca cometeu. É, Oxe. ela é casado, guerreiro. Porque quando a Eu gente ia é falar casado, sábio. rapaz, é casado. Porque quando você é casado, rapaz, tudo que você não cometeu, você fala, não, sou eu, tô errado, tô culpado mesmo. Então você não procura ter razão, né? Você só, eu mesmo. Acho que Deus com Moisés é aquilo ali. Fala assim, vambora, rapaz, vambora. Eu sei que vai, vambora. Ele vai, né, só amaciando Moisés, porque ele conhecia Moisés, né? E era Moisés que era o cara chamado ali. Não era nem o irmão dele, era Deus. Tinha um negócio para ele, porque toda a estrutura dele e tal, enfim. Então, por isso que ele insiste, né? Chega a dar raiva, cara. São 4 objeções, né? Aí, 4 vezes, cara. Imagina, uma coisa é eu virar e falar assim, não, porque eu tô falando que eu vou fazer isso, aquilo e tal. Outra coisa é Deus, velho. É o próprio Deus ali que vira e fala assim, rapaz, vai que eu tô falando. E a gente fica, né, naquela lá. Mas a outra coisa é legal, né? Ainda bem que Deus insiste tanto na gente assim, né, cara? Que é só a graça mesmo, só ele. E a outra coisa que eu até imaginei quando li que ia ter a coisa é em relação a Zípora lá, né? E uma coisa interessante, eu vou fazer uma pergunta, botar os dois, não é um pouco sem graça aí não, mas é legal para dar uma... Tipo, você quer perguntar o que aí que eu pergunto para Dani e para o Diego. O que me fala uma característica de cada um, tipo assim, o Diego fala uma característica da Dani, Dani fala uma do Diego. O que coloca a Dani como você fala assim, ó, ela tem essa característica porque isso é a Dani. Se tirar isso da Dani, essa característica dela não é ela. Pode ser qualquer outra pessoa, mas menos ela. Qual a característica da Dani, Diego? E Dani, qual a característica do Diego que A torna... gargalhada. A Aí. gargalhada, com certeza. Com certeza absoluta. E a do Diego, Dani? A sinceridade absoluta. Porque geralmente a gente tem algumas marcas, né, na nossa vida, que se tirar isso da gente, não é a gente. E essa era a marca do povo de Deus, né? Lá atrás, quando Deus estabelece a aliança com Abraão, ele fala assim, ó, vou ter um povo que eu vou chamar de meu. Esse povo aqui é meu. E a marca é isso, que na época era uma sociedade que era muito mais voltada para o homem, né? Hoje em dia o machismo aqui ele é extremamente falado, né, e tal, mas isso é uma coisa ocidental. Na época a cultura não era assim, a época é voltada para o homem, né? O homem era só o sacerdote e tal. Então era cortar mesmo o prepúcio lá do pênis. Essa era a marca das pessoas. E agora que vem um negócio interessante, né? Que esse texto fala de relacionamento. Zípora era pagã. Zípora não era uma cristã. E ali mostra que ela e Moisés tinham escolhido mal. Porque é o seguinte, mostra que eles tinham muitos conflitos de relacionamento. Porque são duas estruturas completamente diferentes. E ali, Verdade. ela sabe que estava fazendo errado, porque provavelmente o filho de Moisés, não é Gerson, não era circuncidado.
entendeu? E era uma ordem de Deus. A mesma coisa que Deus manda a gente fazer, né? Tu quer ter um relacionamento com Deus, faz as coisas lá que tá na Bíblia e tal. Ali era uma ordem ser circuncidado. E eles, Moisés como líder do povo, cara, não segue a ordem pelo que ele luta. Olha o... Então, por isso que Deus se ira. Só que a mulher, ela tem um sexto sentido absurdo, né, cara? Quando Deus chega, ela sente que Deus está irado com Moisés, ela mesmo já sabe onde estava o problema. Só que no versículo seguinte explica até isso, mas por que Deus se ira a ponto de querer matar Moisés. Realmente, aqui é aquela parte assim, quantas vezes, né, cara, que a gente vira e fala, rapaz, eu quero matar aquela pessoa. A gente mesmo fala isso, é Deus ali, no meu rapaz, eu quero matar isso, que é pelo amor de Deus, o cara não tá entendendo que... Né? Aí, mas ela fala, e isso pra gente, eu sei que nosso templo, fala ali, ela fala que o negócio do sangue, né, do pacto de sangue, não, você é um cara sanguinário, né, você... Porque é isso, quando ela corta o prepúcio sangue, e aí ela fala assim, pô, você é um cara de sangue. Tipo assim, ela não tá falando coisa boa para Moisés, não. Ele é meio que um xingamento mesmo. Ela falou assim, pô, você é um cara de sangue. Serve-se Deus que fica me pedindo essas coisas. É mais ou menos nesse sentido que ela faz. Tipo assim, pô, isso é um absurdo, entendeu? Porque ela não era né, da tribo de Deus, ela era do povo. E também não queria ser. Entendeu? Ela era pagã, ela não acreditava em nada, não acreditava na Bíblia, não acreditava em nada. Então é isso que ela fala, e ali mostra uma deficiência de Moisés muito grande em relação ao relacionamento dele, entendeu? Porque ali é uma briga e envolve Deus. Você imagina, você é chamado para uma missão, pô, uma das missões mais lindas, né, marcantes da Bíblia, né? Tirar o povo do nosso complicado. E ela não. Então, esse foi o ponto assim, que me chamou muita atenção e a insistência de Deus com Moisés. São as duas coisas que Deus, quando escolhe, né, pode ter objeção, uma hora, né, ele arruma um jeitinho lá de apertar. E aí, então, foi essas duas partes aí que mais chamou a atenção aí do capítulo. Nossa, quer falar alguma coisa? Não, esse lance da circuncisão fala aqui em Gênesis, né? Gênesis no versículo 17, no capítulo 17, 14, né? Ó, o incircunciso não fará por circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança, ou seja, o fato de não fazer isso quebrava a aliança com Deus, né? É um troço muito sério. E o que mais me chamou a atenção lendo esse texto é ver o quanto a gente é limitado, mas a nossa capacitação não vem de nós, vem de Deus. Ele usa quem ele quiser para fazer o que quiser, né? Teoricamente, aos olhos humanos, ali Moisés não teria condição nenhuma de fazer isso, nenhuma. Mas quem capacitou foi Deus, né? E até ontem o Diego me mostrou o vídeo daquele presidente de Colatina. Não, prefeito. Desculpa. Já presidente, o cara é muito bom. Eu assisti 20 mil, olha, que assisti um vídeo Eu de também. 20 minutos, não é para qualquer um nos dias de hoje, né? Mas eu assisti. Gente, ali é a prova disso, né? Do cara, é um cara simples, né? Mas ele se expressa e a gente sente nas palavras dele que ele faz de coração, exato, com amor. Então, a partir do momento que a gente pega para fazer com amor, Deus vem por trás e capacita. Porque o que Deus vê? É o nosso coração, né? Então, eu achei muito bacana, né, a postura dele. Ele até fala, olha, me doeu, Tomás, eu tô triste, mas se eu aceitar, eu tô contra um princípio que eu preguei o contra, que eu acho que não é justo se reeleger. Então, assim, ele se emociona. Enfim, é um cara sensacional, né? Não conhecia, mas eu admiro muito. E é bem isso, né? A gente vê a mão de Deus na vida dele, nas atitudes dele, no caráter dele, né? É um cara que até fala muitas palavras erradas ali no vídeo, a gente vê a simplicidade. Ele falou que se ele tiver que trabalhar como
gari, que ele não tem vergonha, que é trabalho. Isso que é honra, né? Então, a gente... Eu ouvi uma frase uma vez bem legal que fala que a gente conquista a autoridade pela intenção. E é exatamente isso, que esse cara conquistou 2 milhões de seguidores, né? Não é para qualquer um, não. E o cara é super simples, né? E aí, essa frase realmente, você vê o vídeo lá, eu também vi os vídeos dos 20 minutos dele, você vê assim, cara, rapaz, o cara é tão simples, mas um coração que... E é assim que a gente conquista a autoridade, né? Com a intenção. E é impressionante como que a gente, quando se submete a algo maior que a gente, quando Deus coloca, né, aonde a gente chega. Esse vídeo vai repercutir e vai repercutir ainda. Olha a gente falando aí. Eu só vi as imagens desse cara plantando lá as coisas lá em Colatina e tal. E ontem assisti um vídeo de 20 minutos. Aí o maior áudio que eu escutei até hoje foi do Diego para mim. Esse foi o segundo maior, entendeu? Aí porque, para quem não sabe, Diego uma vez mandou áudio de 40 minutos, eu escutei os 40 minutos. Aí, e foi realmente no mesmo sentido, foi abençoado, né? Mas quando a gente submete, o que Deus pode fazer, né? Impressionante a repercussão que dá e onde Deus coloca a gente. E foi a primeira vez que eu vi um político e senti firmeza, assim, primeira vez que eu vi um cara chorar, emocionar e ver muita sinceridade ali, muita, cara, impressionante. O cara fala com o coração e aí ele acaba conquistando a autoridade, não tem jeito. Se o cara virar e falar hoje, eu quero me candidatar a deputado, ele quer candidato a senador, aí ele vai levar assim mesmo sem partido e tal, porque é isso que a gente está precisando, né? Aí é de autoridade, a autoridade só conquista com realmente intenção no coração. O resto, acho que também a gente já está cansado, né, de gente que fala e não é o que está lá dentro, né? Como que é o nome dele? Sérgio Meneghelli. Meneghelli. Agora procura esse vídeo aí na televisão, não aparece em lugar nenhum. Esquece. Não aparece em lugar nenhum. Frasinha, isso a Globo não mostra. Mas isso é bom hoje. Hoje tem liberdade, cara, graças a Deus, né? Que isso tirou a gente do cabresto, né? Isso é bom demais. E que a gente possa, cara, ter essa intenção. Já pensou se Moisés, na época que Deus mandasse, o cara fosse submetido a isso, né? Porque submissão é submeter-se à missão, né? Aí tivesse submetido e ele ia, acho que muitas coisas que ele não viveu, ele conseguiria viver, né? Mas essa história dele, né? Foi boa. Do vídeo de ontem, até que eu acabei compartilhando ele com algumas pessoas, o que mais me marcou, cara, eles falaram assim, mostra ele lá com as fotos pintando, plantando. Aí perguntaram pra ele assim, aí ele falou assim, todo mundo vinha me perguntar, por que você tá fazendo isso no domingo de manhã? Quer se aparecer? Ele falou, não, esse sou eu, o cargo não me mudou, eu já fazia isso domingo de manhã. Olha só, velho, foi espetacular. Ele falou assim, o cargo não me mudou. Aí foi massa. Forte, né? É porque, na verdade, a gente já tá acostumado, né, cara? Cara, é muito decadência da nossa cultura, né, cara? A gente tá tão acostumado a tanta gente ruim, tanta gente manipuladora, mentira, de intenção ruim de coração, que quando aparece uma pessoa que... o significado da palavra integridade, ele é bem diferente de tudo que a gente aprende até hoje. Integridade significa o seguinte, o Fernandinho, eu gosto desse exemplo, porque eu aprendi isso com o pastor Mário. O Fernandinho Beiramar é um cara íntegro. Porque a pessoa íntegra significa que ela é a mesma pessoa em qualquer ocasião. Então, o traficante, se ele é traficante lá, ele é traficante no meio você é traficante em qualquer lugar. Então, você vê, o Fernandinho Beiramar nunca deu entrevista falando que ele não é traficante. Então, ele é um cara íntegro. A gente está tão acostumado com pessoas incoerentes, né, com falta de integridade, que quando a gente vê uma situação assim, cara, é assunto da live, é assunto tal. Mas isso é a maior decadência, cara, do nosso... Você vê como que a gente está mal, né, cara? Deveria não ter pessoas que acham isso absurdo. Olha só, a gente não tinha que ficar surpreso com isso, né?
O cara, na verdade, o cargo não deve mudar ninguém, cara. Não é o prefeito, é todo mundo, cara. O cargo é só o cargo, cara. Então, que a gente possa ser mais íntegro também, que esse cara também, Deus abençoe muito a vida do Sérgio, para ele influenciar mesmo muita gente ainda, né? Que é bonito. Legal. Vamos lá, agora falar minha parte. Eu, vendo essa história, né, lendo ela e tal, estudando sobre ela, fiquei pensando assim, isso, aí tá a graça da live, né? Você traz um exemplo para a palavra, todo mundo concorda, a Dani traz um, todo mundo concorda, e todo mundo vai trazendo seus exemplos, a gente vai vendo que ela é, né, multicultural, né? Com a visão que você vier para a palavra, as pessoas vão falar, caramba, eu nunca vi por esse ponto de vista, é mesmo, é isso. Esse é o segredo, o grande segredo da live. Mas o que eu fiquei pensando, cara, você é pai, né? Nós somos pais aqui também, e eu lembro de uma situação em que eu coloquei o Davi na ponta do sofá e saiu um pouquinho dele e falou assim, vem filho, se atira. Claro que ele era novinho, né? Devia ter uns 2 anos. Eu falei, vem filho, vem, pai vai te pegar, vem, pode vir. Cara, ele ia, tremia a perna, tremia, voltava aí, e olhava para mim, olhava no meu olho e não se atirou, velho. Foi a primeira vez que eu fiz isso, não se atirou. E aí eu fiquei pensando assim, cara, que mensagem que tá me passando nisso, né? Será que eu não tô persuadindo ele, não tô mostrando firmeza? Mas não, cara, a mensagem que tava passando era dele, não era minha, porque eu tava incentivando ele, eu tava ali, eu não ia deixar ele cair nunca. Então, não era meu esse problema. O problema era dele, né? Ele não tava, na verdade, não era dele estar nem enfrentando aquilo. A verdade, a grande mensagem que eu vi naquilo é que ele não confiava o suficiente em mim para fazer isso. Ele não confiou, ele achou que ele ia cair. Se ele confiasse em mim, ele se atirava. E aí, sempre que a gente lê a Bíblia, né, e a gente não acredita no que está falado ali, é mais ou menos essa mensagem que a gente está passando para Deus, né, cara? Deus está falando, vem, se atira, tô aqui, venha, venha. Pode se atirar. E a gente não acredita, não lê, não estuda, e aí a gente passa essa mensagem, pô, você não está acreditando em mim, cara. Você não tá, eu sou seu pai, não vou deixar você cair, né? Você pode até achar que você vai, mas você não vai, eu tô aqui. É só se atirar. E aí, cara, né, uns capítulos atrás a gente vê assim, poxa, Abraão recebeu a promessa de Deus lá que seria pai, não só pai do seu próprio filho com a Sara, mas pai de multidões. É isso que Deus prometeu a ele, pai de multidões. E ele recebeu essa promessa, você sabe com quantos anos que ele recebeu essa promessa? 75 anos, velho. 75 anos, eu fui pesquisar lá. E aí você pensa assim, poxa, beleza, recebi hoje uma promessa de Deus, tenho certeza que é isso, com 40 anos vão fazer. Com 75, aí vem 76, 77, 78, 80. Aconteceu alguma coisa? As pessoas, quem você é? Só Abraão. Mas você é pai de alguém? Não. Pai de multidões? Não. 82, 85, 86, 90, 92, 95. Cara, olha só, e vai passando o ano, né? E as pessoas... Vai passando, você tem a certeza do que Deus prometeu, só que as pessoas vão influenciando, né? Que é o que aconteceu lá, que Deus quis matar Moisés por conta vai influenciando as pessoas que você convive, né? Os amigos, a esposa, o marido, namorado, que foram os filhos, vão falando para você algumas coisas que vai fazendo você descrer. E ele não, 75, 80, 95, 100 anos, cara, foi quando se cumpriu isso. 100 anos ele teve filho com a Sara. E aí, a palavra, nesse tempo todo, eu pesquisei ontem, estudei, não tem nenhuma situação, cara, nem na situação dele de considerar a situação idosa. Não tem nenhuma situação que ele duvide disso. A Sara ainda tem um sorrisinho lá, minha amarelinha. Tipo, tá bom. Se a senhora tá falando. Mas ele não, cara. Em nenhum momento ele duvidou de Deus, não ouviu a palavra de ninguém, de nenhum amigo. Não, aliás, ele ouviu, mas não internalizou, né? Não escutou isso. E eu fiquei pensando assim, poxa, como que Moisés tinha uma fé tão pequena e Abraão tinha uma fé tão grande? Que medida é essa de fé? E eu comecei a pesquisar na Bíblia, será que a gente tem uma medida de fé? Será que assim, você vai até 15, não vou deixar você mais... Será que
fé é igual QI, velho. Você tem lá, você estudou, você tem 90 pontos, ou tem 105. Porque não faz sentido uma pessoa ter tanta fé com as mesmas pessoas, né, influenciando ao seu lado e o outro lá sendo prometido ter, não ter essa fé. Aí eu achei em Romanos, o texto não fala disso, mas em Romanos 12:3, no final do versículo diz o seguinte: de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. Nossa, aí caiu a ficha, porque olha só, de acordo com a medida de fé. Então a fé tem uma medida. É isso que a palavra está dizendo. Todos nós temos uma medida de fé que Deus lhe deu. Deus nos deu assim, essa porção de fé. Então ela é igual o QI. Você vai lá e estuda, você tem o QI, mas se você estudar mais, você vai ter mais QI? Vai! É simples. Então quem começar a ler, estudar, enfim, vai ter mais fé. Então o caminho é esse, né? A grande mensagem de hoje que eu tirei é isso. Se a gente, de fato, cair para dentro mesmo da Bíblia, você vai levar isso. A gente tem essa medida, né? Todo mundo tem. Então, o que a gente, né, durante... Vou te falar que, ó, eu tenho 39 anos, e durante 39 anos eu tomei decisão pelo corpo e pela mente. Estudei muita ciência e tomava totalmente embasado nisso. Né? Eu estou falando já para as pessoas que estão escutando, porque é o primeiro ano da minha vida que eu tomo decisões diferentes, né? Que não se baseiam em fatos nem em pessoas. Porque, cara, o tanto de livro que eu já li, sempre que eu ia tomar uma decisão, estava muito bem embasado. Tanto que eu contava para as pessoas o que eu ia fazer, as pessoas, caramba, não tem como dar errado. Porque eu estava muito bem embasado na ciência. Muito bem embasado mesmo. Conversava com as pessoas que eu achava mais cabeça lá, meus amigos, aí trocava ideia com eles e tinha uma decisão monstruosa. E o negócio não dava certo, velho. Como assim? Como que você tá tão embasado, né, cientificamente, com as pessoas que conhecem, com tudo, e aí o negócio não dá certo, velho? Como? Né? Na minha cabeça não tinha como dar errado. E desse ano para cá, né, que eu tenho feito isso, né, tenho estudado tanto a palavra. Então, num livro só, né, eu já estudei mais que o resto da minha vida inteira. Isso que a minha avó, né, era cristã e me fazia por obediência e não deu certo. Aí a Dani veio pelo amor, deu certo. E aí, mas que eu fui cair para dentro mesmo, que eu fui ler isso aqui de fato e estudar, né? Ler por ler, qualquer um lê e desiste, né? Tá cheio de gente aí que você vai pegar que nunca conseguiu terminar a Bíblia, porque lê por ler. Agora, quando você lê mesmo para estudar, para cair para dentro mesmo, para ficar doidão com isso, porque você tem que ficar doido, porque não tem explicação as coisas. Você buscar a lógica aqui, a ciência, não vai... Caramba, como assim, né? E aí, isso tem transformado muito a minha vida. Então, eu sei que é difícil para as pessoas tomarem decisão. Lá vem ele falar de espírito de novo. Mas eu sei que é difícil tomar decisão. É difícil falar assim, se eu trouxer termos técnicos aqui eu fiz mestrado, se eu trouxer termos técnicos de mestrado, as pessoas não vão entender. Mas quando você fala de espírito, é isso. Você tem que estar muito avançado no estudo para falar de espírito, né? Senão não vai entender. É um nível avançado, é mestrado, doutorado, pós-doutorado. Está nesse nível, não está na escola, ensino médio, graduação, nem na pós-graduação, está acima disso. Mas para entender isso, você tem que ler, né? Tem que estudar a palavra, tem que internalizar e tem que acreditar nisso, né? Tem que aumentar a sua porção de fé. Deus está dizendo, ele deu a porção de fé e a gente tem uma medida. Se você não elevar essa medida, você não vai acreditar. Então, né, que a gente consiga aqui, não só eu que venho fazendo isso, mas minha família, você, todo mundo que está assistindo a live, não fica assim, o que você está falando? Cara, lê isso aqui e tenta tomar decisão baseado nisso, né? Que é isso que a gente vem fazendo aqui desde o primeiro dia que a gente começou a fazer a live. E aí você vai ver que loucura que vai se tornar. O Mika ontem contou assim, cara, me trocaram de lugar da empresa, fui para outro endereço, e aí quando eu cheguei lá, tinha um carinha que era cristão, falei, cara, vai acontecer tanta coisa louca aqui, porque onde eu chego, Deus faz um arregaço com a minha vida. E aí começou a acontecer um monte de coisa, ele foi contando, é isso, né? Não tinha lógica, cara, uma loja super pequena e ele ganhou mais dinheiro do que trabalhando na loja dele que faturava milhões. Mas ele já sabia disso, né? A porção de fé dele era imensa. E o outro cara achou assim, ó, como assim, né? E aí se conta a história, não tem base aquilo ali, né? A loja nunca tinha vendido tanto num período curto que ele passou lá.
Mas a fé dele, né, estava numa porção tão grande, né, de decisão pelo Espírito, que é o que a gente está falando, e de devorar a Bíblia, que o negócio aconteceu naturalmente. Ele tinha certeza, as pessoas ficaram chocadas. Até aqui, né, quando as pessoas olham lá jogar um cajado, caiu uma cobra, né, até Moisés ficou com medo, ficou com medo da cobra. Então é uma coisa que realmente você fica chocado. Mas é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que isso aí que você falou em relação a tomar decisão no Espírito, isso aí eu posso confirmar isso, acho que além da Dani, né, que é o que às vezes até um áudio de 40 minutos fala alguma coisa sobre isso. E, cara, quando você tem filho, né, muda muita coisa na sua vida. E psicologicamente falando na criança, eu acho que a gente já até conversou de maternidade e paternidade. A criança reconhece, não é quem dá somente amor e carinho, é quem fala, quem bota limite, né? É quem fala assim, até aqui você pode ir, até que você não pode ir. Cara, por muito tempo eu fiquei assim, pô, por que isso, cara? Eu também, igual você, eu gosto de estudar, cara, porque né, eu sou assim também. E aí cara, um dia, aí estudando, psicologicamente a criança, ela é mais ou menos assim, fala, ó, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque a criança não tem noção de nada, cara. Você fala para pular do sofá para você, ela pula, se você tirar, ela vai cair, porque ela não tem noção. Mas psicologicamente falando, a criança está falando assim, pô, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tem alguém que sabe. E é isso que quando a gente toma a decisão baseada no Espírito, eu acho que o que Deus ele realmente quer da gente é falar, Deus, eu não sei o que tem que fazer, não. Mas tem alguém que sabe, tem alguém que está mandando eu fazer isso aqui, é assim que eu vou fazer. Porque a relação com Deus é exatamente a relação de pai com filho, né? A Bíblia compara isso, né? Compara a nossa relação com Deus como... E como você tem filhos, você gosta dos seus filhos, aí, cara, qualquer mãe, pai, assim, com consciência... O filho cara, é a prioridade, é tudo, né? No primeiro momento. E eu acho que no primeiro não, sempre vai ser a prioridade para a pessoa. E é isso que Deus quer da gente, só quer essa confiança na gente. Pula. Se Deus falar assim, pula, o que você vai fazer? Você vai de olho fechado e vai. Só que é difícil, cara, a gente ter essa confiança. Porque primeiro você tem que ser consciente que você não sabe o que você tem que fazer. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Realmente não sabe, cara. A Bíblia compara a gente a ovelha, cara. Ovelha é o bicho mais sonso e burro que existe, cara. É exatamente isso, cara. Você não sabe o que você tem que fazer, velho. Mas tem alguém que sabe. E quando ele manda, a gente tem que obedecer. Só tem que estar conectado com ele, né? Para saber quando ele mandar, a gente pular. Falou, pula, a gente pula, né? Faz, a gente faz. Então, essa relação que é o que eu acho que Deus sempre quis da gente. Essa confiança em não saber o que a gente está fazendo, mas que ele sabe quando ele manda, que isso é tomar decisões baseadas no Espírito. A gente está falando para Deus isso, falando, não sei, mas você sabe. E é baseado na sua palavra, eu vou fazer. Muito top. Muito fera. Tem a passagem do barquinho lá, né? Que Jesus estava dormindo e teve o vendaval, tal. Aí ele saiu, começou a caminhar nas águas e falou pro discípulo, né? Vem, anda aqui comigo, vem aqui. Aí ele ficou todo, né? Mas é difícil confiar. Não, deixa eu ver assim. Mas é difícil confiar. É difícil. É muito difícil confiar. Mas é um exercício. E é legal quando a gente... Só que, para mim, é igual o negócio com o Davi lá. Golias está lá, gente. Golias é guerreiro desde a mocidade. E Davi, pastorzinho de ovelha. Aí ele fala assim, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse endemoniado aí, cara? Ele não está falando para afrontar a tribo. Ele está para afrontar o Deus vivo. Saber pelo que a gente luta... ancora a gente. O prefeito, ele sabe que ele fala Deus ali o tempo todo. É principalmente quando a gente se submete a algo maior que a gente, onde que a gente chega. Porque o resultado lá, ele é questão da prosperidade, abundância. Cara, quando a gente se submete a isso, Deus faz chover. Aí faz chover, arrasa tudo que pode, mas quando a gente se submete, né? A gente tem que estar ancorado, porque é assim. Deus estabeleceu isso, é assim que tem que ser.
A gente só tem que submeter e agir baseado no Espírito. É isso aí. Alguém quer finalizar aí? Quer? Pode ser. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Que o Senhor abra a nossa mente, nos traga entendimento puro e genuíno de tudo que foi falado aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe quem assistiu essa live, quem vai assistir também, Senhor, para que cada pessoa receba a sua porção de fé, sua porção de entendimento, porque nós confiamos, Senhor, que é só o Senhor que sabe de todas as coisas. E nós declaramos aqui, Senhor, que eis-nos aqui. Pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê essa porção e que o Senhor seja conosco em todos os momentos, Senhor. Que possamos agir pela sua vontade, não pela nossa vontade, Senhor. Nos dê sabedoria para saber discernir o que é a sua vontade e o que é a nossa vontade, porque nós temos plena certeza de que sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, nos ensine, Pai, nos ensine a cada vez mais caminhar debaixo da sua vontade. Fique conosco, Senhor, nos dê um dia incrível e abençoado, Senhor, e abençoe também a todos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Guerreiro, daqui a pouco estamos juntos. Valeu. Ótimo. É. Valeu, abraço, um beijo, gente. Com Deus.